Maravilha, maravilha. Hoje vamos entrar um pouquinho, já disse algumas considerações sobre a historiografia no século XIX, né? Falei um pouquinho sobre o século XIX ainda liberal, tá? Com Fustel de Coulanges, com Montesquieu, com Tocqueville. E agora a gente vai entrar na crítica a esse liberalismo também econômico, tá? Mas não apenas econômico, mas a um liberalismo de costumes, tá? Principalmente. Entenda que essa pauta de liberalismo de costumes não é uma pauta da esquerda, tá? E muito menos uma pauta socialista. Quando você percebe, por exemplo, homeschool, liberação da eutanásia, liberação do aborto. Em alguns estados, foram acontecendo ao longo do caminho flexibilização sobre a palavra casamento. Então, por exemplo, pessoas de outros gêneros, se assim podemos dizer, se dando em casamento e o Estado titulando isso, entende? Casamento, no caso, homossexual, casamento gay, né, a nomenclatura que você quiser. Isso é uma pauta não da esquerda, é uma pauta de um liberalismo triunfante, tá? A esquerda, muitas vezes, é antagônica disso. A esquerda, ela vai como que pegar um pouco a onda dessas pautas que são extremamente liberais. A esquerda, pelo contrário, ela é totalmente estatizante, inclusive na educação, inclusive na regulação do comportamento. Isso aqui a gente vai falar um pouco mais tarde. E é por isso, gente, que, por exemplo, só para estabelecer um link com o meu pensamento político e econômico, é muito complicado quando você vê algum cristão ou algum religioso se auto-intitular de direita liberal. Entende? É uma contradição. Durante muito tempo, religiosos levantaram a bandeira do conservadorismo, mas é um conservadorismo apoiado nos ideais liberais. Bruno, mas é uma contradição você falar em liberalismo e tradicionalismo. Não. Você pode ser liberal na economia e tradicional nos costumes, né? Tem uma diferença. Eu vou utilizar essa diferença entre liberal na economia, tá? Então, eu prego um livre mercado, eu prego uma livre concorrência. Eu indiquei, inclusive, um livro do Popper aí que eu coloquei, né? Que é A Sociedade Aberta e Seus Inimigos. Popper é veementemente um cara que está antenado mais à direita e ele vai analisar as utopias. Então, ele vai analisar Platão, Hegel e Marx, as três filosofias, né, da filosofia chamada filosofia utópica. Aí você pode me perguntar, Bruno, mas pô, você como professor de história, você não se identifica nada com os ideais marxistas? Sim, me identifico. Qual seria a coisa que eu me identifico? Materialismo histórico, tá? Materialismo histórico, eu me identifico com o materialismo histórico. Por quê? Porque naquele momento, principalmente da segunda revolução industrial, onde Marx está, é uma maneira muito eficaz de você empreender o processo histórico, de você entender o processo histórico, que sempre vai existir dominantes e dominados, que sempre vai ter um oprimido e um opressor. Isso aí é uma leitura da história muito adequada, muito bem feita, inclusive. O problema é quando o materialismo histórico se confunde com pautas socialistas. Quando existe uma junção disso, na minha opinião, tem um problema gravíssimo, porque as pautas socialistas são utópicas, né? Você achar que vai existir uma sociedade igualitária, onde todos
vão ser veementemente iguais, é uma utopia desde o Thomas More no século XVI. Né? Claro que a gente está vivendo um momento muito complicado. Né? Hoje eu vi um comediante que eu gosto muito, e ele falando, pô, esse negócio de racismo no Brasil não existe, né? Ele falando assim. Aí ele começa assim, pô, você vai numa faculdade de medicina, 50% são negros, 50% são brancos. Você vai numa faculdade de direito, por exemplo, o FRJ, 50% são negros, 50% são brancos. Se você fizer um levantamento das empregadas domésticas que trabalham no Brasil, 50% são negras, 50% são brancas. E aí ele vai fazendo esse tipo de brincadeira, né? Mostrando que, não, gente, esse negócio de racismo no Brasil, isso aí é invenção. E a gente sabe que não. Agora, a gente querer equilibrar isso de uma maneira financeira é extremamente complicado. Eu já versei isso bastante na nossa primeira aula. O problema não é ter pobres e ricos. O problema é o distanciamento que existe entre pobres e ricos. Eu não quero que todo mundo tenha a capacidade de comer lagosta, né? Dei até esse exemplo para vocês, né? Mas que mesmo o pobre seja capaz de ter o básico, não para subsistência, não para sobrevivência, mas para o conforto, tá? A pessoa pobre deve ter todas as comodidades que a vida no mundo contemporâneo se propõe, né? Então, uma boa casa, um bom carro, um bom acesso à internet, acesso aos meios de consumo, acesso à cultura, acesso à educação, né? Para o Marx e para os historiadores que não apenas seguem o materialismo histórico, mas seguem a base socialista de análise, né? Isso tem que ser empreendido pelo Estado, tá? Esse equilíbrio deve ser empreendido pelo Estado. Para o liberal, e aí o liberal capitalista, o que vai empreender esse processo é o livre mercado, é a livre concorrência, que vai gerar riqueza e assim sucessivamente. Eu falo para vocês que os dois modelos são caducos, tá? Os dois modelos são inférteis e os dois modelos são extremamente excludentes. Bruno, posso tirar uma dúvida? Pode. Que você falou agora, eu queria só entender o seguinte, eu não posso ser liberal na economia e entender que a educação, saúde e segurança deva ser dever do Estado? Isso aí não é contraditório? Não, não é contraditório, não. O nome disso é social-democracia. Tá? Não é nada contraditório. Na verdade, obrigado. na verdade, foi empreendido junto. Tá? Então, isso é um posicionamento muito da Igreja Católica. Tá? Você quer um liberalismo de mercado. Então, por exemplo, eu vou abastecer meu carro. E eu não quero saber de onde vem a gasolina. Eu quero uma gasolina de qualidade. Tá? Livre mercado. Hoje, por exemplo, por que a nossa gasolina é uma das mais caras do planeta? Porque existe uma agência que regula a gasolina. Tá? Claro que a Petrobras já abriu muito o seu campo de mercado. Hoje tem empresas privadas perfurando. O problema não é esse. O problema é a bomba. Quando essa gasolina que sai da Reduc, às vezes a R$ 1,00, R$ 1,20, nós tivemos um curso de extensão. Inclusive teremos curso de extensão esse semestre, tá? 3 cursos de extensão, basicamente, tá? O que acontece? A gente teve um curso de extensão com um esposo, inclusive uma professora que trabalha no DIEESE, que seria como se fosse um sindicato explicando por que a gasolina chega tão cara para o consumidor. Ela sai da Petrobras a R$ 1,00, tá? O litro de gasolina. Gasolina top.
tá? Premium. E por que chega na bomba 6, 5? Tá? Porque tem uma agência que regula. Né? Se tivesse um livre mercado, tivesse 300 agências que regulasse, você compraria... eu já vou te falar, Vitor. Você compraria da agência que é mais barata. É como hoje acontece o celular, né? O celular, às vezes... Só um minutinho. Se você tem, por exemplo, como celular, às vezes a Claro tá com uma conta lá abusiva e eu não, enfim, não gostei do valor. Eu vou lá e ligo para cá e falo assim, olha, eu quero cancelar a minha linha. Ah, por que o senhor quer cancelar? Não, eu quero cancelar porque a tinta é mais barata. Não, mas tem uma promoção, por quê? É iniciativa privada. Agora, quando você coloca saúde, educação, segurança pública na mão de instituições privadas, isso nunca deu certo, em lugar nenhum. E mesmo grandes países que são extremamente liberais, tá? Por exemplo, o caso mais bem sucedido disso é a Alemanha, a Inglaterra, o Estado vai prover essas coisas. Claro que, por exemplo, o Obama tentou trazer de novo a segurança, o seguro social para a mão do Estado e quase faliu os Estados Unidos, porque são anos e anos de que eles falam abonamento, né? Você paga durante o ano para poder ter a seguridade social e principalmente a saúde pública. Né? Com o Obamacare, ele tentou trazer isso para o Estado novamente. Só que foi uma coisa que foi muito conflito, porque isso já tinha 50 anos nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não é um modelo de liberalismo nem de social-democracia. Ele intervém muito na economia, né? Tem uma intervenção muito grande na economia e é liberal em alguns casos, como a China. Tá? A China, ideologicamente, é comunista. Tá? Mas se você vê o que ela faz no comércio, meu Deus do céu, né? É um liberalismo, um capitalismo feroz. Então não é contraditório não, mal. Tá? Como eu disse, a coisa que me afasta um pouquinho do pensamento, um pouquinho não, bastante, do pensamento liberal, é você colocar como a mola mestra do processo humano, tá? A obtenção de lucro, a obtenção de capital, a geração de riqueza, tá? Então, eu, como um professor de história, analisando o processo historiográfico, eu não posso transformar o sujeito em um produto. E é exatamente isso a crítica que eu coloquei para vocês na aula passada, a crítica do materialismo histórico, tá? Um pouco mais para cá, com a famosíssima escola de Frankfurt. Quando a gente vai estudar Adorno, Horkheimer e a dialética do esclarecimento, o que eles estão empreendendo? Uma coisa que Marx já falava também, né? O processo de coisificação. A pessoa perde a sua identidade e passa a ser uma função. Tá? Eu já expliquei isso para vocês algumas vezes. Por exemplo, você vai na Rua Teresa, você não quer que a pessoa que te atenda seja uma pessoa, você quer que ela seja uma função. Tá? Você não quer que o professor que te dê aula seja uma pessoa, você quer que ele seja uma função. Tá? Você quer ali sair satisfeito daquele processo. Então, esse é um processo que o materialismo histórico e o socialismo, tá, vão combater. Só que, combatendo esse processo, que a crítica é pertinente, percebe que a crítica é pertinente? A crítica do liberalismo capitalista do século XIX, feita por Marx e por Engels, é precisa. Tá? É precisa. O que eles colocam, o que acontece nas fábricas da Inglaterra, na Alemanha, enfim, da Europa industrial, é preciso. Porém,
A gente cria uma pauta, tá? Que vai criar uma outra escravidão. E aí existe um perigo muito grande de o professor de história não ser apenas um materialista histórico, ele ser um militante de uma utopia socialista. Aí é muito complicado, porque ele se, de certa forma, ele transforma a sala de aula num púlpito. E ele vai ver o processo de materialismo histórico como a evolução da história, mas a única maneira de superar isso é a implantação do socialismo. Aí entra a utopia. Entende? E eu me afasto da ciência quando eu coloco uma ideologia na análise. Entende? E eu estou atrelado na ciência enquanto eu faço uma análise de materialismo histórico. Olha, existe dominantes e dominados, existe luta de classe, existe pobres e ricos, existe proletariado e burguês. Beleza. Eu estou analisando o processo social, tá? Mas é um degrau além, entende? Eu quero dar uma solução revolucionária a isso. Aí entra o processo utópico, tá? E aí eu me afasto, tá? Porque é utópico, tá? Não deu certo em lugar nenhum. Como não deu certo também o puro e simples liberalismo econômico. A gente vai ter mesclas. A gente vai ter a social-democracia em alguns lugares. Só que se você tentar comparar, e o Popper vai falar isso, por isso que eu indico esse livro para vocês, né? O livre mercado é a melhor forma para obtenção de riqueza. O Popper vai falar isso. Agora, riqueza para quem? Tá? Quando você vai para o leste europeu, que foi avassalado pela Rússia comunista, você vê lá o que as ideologias marxistas fizeram. Não marxistas, mas as ideologias socialistas fizeram. Quando você vem para a Europa continental, tá? Você vê também o que o capitalismo fez. É uma diferença, assim, abissal. Agora, como o Mauro disse, tem intervenção do Estado. Querer desobrigar, por exemplo, esse dia eu vi um político falando que é utópico dizer que quem é de direita é contra o Estado. É assim, é utópico. Porque se você pegar o liberalismo de Tocqueville, ele não quer eliminar o Estado, ele quer reduzir o Estado, ele quer frear o Estado. O Estado não tem que regular quanto que é a passagem de ônibus. Quem tem que regular isso é a iniciativa privada. Claro, eu posso criar agências reguladoras para vigiar a regulação deles. Entende? Para a regulação que eles estão implantando não ultrapasse. Tá? Mas eu botar a mão ali, gente, isso é uma máquina de corrupção. Por exemplo, vamos numa cidade muito longe daqui, que tem problemas que parecem com as cidades daqui. Né? Por exemplo, como que aumenta a passagem na cidade que a gente mora? Quem é que assina para passagem de ônibus aumentar em Petrópolis? Quem sabe? Alguém? Sim, Fafá, sem dúvida. Tem que entender todo o contexto, né? Não pode ter frases soltas. Quem sabe, gente? Quem assina para passagem de ônibus aumentar? Ninguém sabe. Quem libera, gente, para passagem de ônibus aumentar? Ninguém sabe. Sabe, mal? Olha, na cidade aqui do Rio de Janeiro, é o governador do estado que autoriza, mas parece que é um projeto que vem pela Assembleia Legislativa. Sim, mas no caso da cidade, né? Isso. Prefeito, Câmara dos Vereadores. Isso. Então, quem assina? Quem assina para aumentar a passagem de ônibus? O prefeito deliberado por quem? Pelos vereadores. Isso.
E aí, o que que acontece? As empresas de ônibus financiam todos os candidatos. Isso não acontece no Rio, não, né, Mauro? Só aqui em Oi? Petrópolis, né? Você lembra, né, o negócio dos 20 centavos na época, né? O que aconteceu? O aumento aqui no Rio de Janeiro. Não sei como é que foi aí em Petrópolis, mas aqui no Rio de Janeiro, em 2013, se eu não me engano, foi aumentar 20 centavos. Teve um problema aí que teve que dar. Por exemplo, isso não acontece aqui em Petrópolis, não, tá? Isso é na cidade aqui perto. O que acontece? Por exemplo, nós tivemos a eleição agora de presidente, né? 2 anos atrás. Né? Quem o Bradesco apoiou? Quem sabe? Todos. Todos que eram possível ser eleitos. Então, olha só, vou fazer uma doação aqui de, sei lá, R$ 1 milhão. Eu vou doar para o Haddad, vou doar para o Bolsonaro e vou doar para o fulano de tal. Quem ganhar, eu ajudei. Isso acontece na Câmara dos Vereadores. Nós tivemos um vereador preso algumas semanas, né, algum tempo atrás, e que tinha lá separado malotes de dinheiro para cada vereador. Esse dinheiro vem de onde? Dessas tretas, entende? Então, quando o Estado se enche, quando o Estado se incha, a gente cria uma máquina de corrupção. Então, analisar o materialismo histórico como evolução histórica, como preciso para explicar questões da vida social, pô, ok. Agora, transformar isso num pensamento utópico, aí eu me afasto. A gente vai entrar numa crítica ao materialismo histórico. Bruno, mas é possível fazer história sem o materialismo histórico? Não, não é possível. Mas é possível fazer história sem o pensamento socialista. É possível fazer a história sem o pensamento capitalista. Entende? É possível fazer história sem ideologia partidária. É possível. E assim, se tem uma coisa que me causa sono é a palavra, tá? É essa bipolarização dos discursos, tá? Nós somos cientistas, porra. Tem que analisar como fato social. Agora, quando você está acalorado, quando aquilo é uma paixão e não uma análise científica, aí a gente vê as barbaridades que acontecem de um lado e de outro. Nós vemos análises tanto de liberais capitalistas, tortas, imprecisas, caricatas, cafonas, e que não se encaixam com a realidade. Quando a gente vai para o outro lado, pega alguém que vai analisar o materialismo histórico, mas ele não está analisando aquilo como ciência. Ele está analisando como um militante de partido. E aí é a mesma coisa. Vai ter análise cafona, caricata, que não se encaixa com a realidade. O que eu estou tentando puxar para vocês? Nem direita, nem esquerda. Eu quero análises. Eu quero, né? Quem sou eu para querer alguma coisa? Eu gostaria que vocês se formassem podendo fazer análises liberais e podendo fazer análises dentro do materialismo histórico. Só que quando você está impregnado com a paixão partidária, e não é ideológica, partidária, você não vai analisar cientificamente, porque aquilo se tornou para você um dogma. História com dogma é um veneno. Bruno, mas você é uma pessoa extremamente religiosa. Sou, mas você achar que um modelo político vai resolver os problemas da humanidade com um toque de mágica, isso é dogma.
Isso é quase que um dogmatismo religioso, tá? Então, o que eu estou tentando fechar nessa última aula? Um pouco da apologia da história do Mark Bloch. Tá? O que é a apologia da história do Mark Bloch? Qual que é a cerne da apologia da história? O que o Mark Bloch está falando dentro de uma cela nazista? Façam ciência, filho. Façam ciência. Isso que ele está falando. Tá? E a maneira com que o Mark Bloch vai utilizar do materialismo histórico e vai se utilizar dos grandes liberais do século XIX é uma maneira muito interessante. Não estou falando que é a única, tá? E eu também não estou querendo aqui influenciar vocês ideologicamente a serem liberais capitalistas ou a serem sociais, comunistas socialistas. Fora disso, tá? Se você me permitisse um conselho, nem A nem B, nem uma coisa nem outra. Como eu disse, o liberalismo econômico que gera o capitalismo é totalmente excludente. E o materialismo histórico, aliás, o socialismo comunista, também. Se eu crio uma escravidão no mercado, no liberalismo, eu crio uma escravidão estatal no comunismo. Ambos são totalmente excludentes. Bruno, beleza. Você acabou com os dois. Deu uma solução, porque tacar pedra é mole, né? Tacar pedra, falar que o liberalismo é um lixo, que o capitalismo não presta, tá? Que o comunismo é ruim, que o socialismo é ruim, tá? Se você me perguntar, Bruno, entre comunismo e liberalismo capitalista, eu prefiro liberalismo capitalista. Por quê? Pelo menos são salvaguardadas as liberdades individuais. Pelo menos isso. As liberdades individuais são salvaguardadas no liberalismo capitalista. Mas isso não é do liberalismo capitalista, isso é da democracia. Tá? Mas tanto em estados extremos, ou liberais, ou comunistas, onde esse processo democrático foi suprimido, teve ditadura. Tanto de um lado quanto do outro. Qual que seria uma possibilidade? Se o homem se autorregulasse, nós viveríamos numa anarquia. Olha, eu estou criando o quê? Uma outra utopia. Entende? A solução não perpassa por sistemas de governo. A solução perpassa por uma mudança antropológica. O que tem que mudar não é o sistema de governo. Tem que mudar o homem, cara. Vocês já perceberam que a gente mora num lugar onde as pessoas jogam lata de refrigerante pela janela do ônibus? Já pararam para pensar nisso? Quando que o sistema de governo A ou B vai dar certo no Brasil? Jamais. Porque é endêmico. Tá? Tenta conversar. Entra numa sala de aula de 9º ano. Pode ser de escola pública ou particular. E tenta estabelecer um diálogo de 25 minutos com as crianças. É um desafio. Daqui a pouco você vai estar dentro de sala de aula, você vai ver essa realidade. Tá? Você estava em sala de aula há pouco tempo atrás e você via que tinha alunos, colegas seus, que estavam totalmente fora da realidade. Viviam num mundo paralelo. Sabe o que você pode fazer? Pega um papel, uma planilhazinha do Excel, nota o nome dele e liga daqui a 10 anos. Faz uma estatística com essas pessoas. É o retrato do brasileiro. Tá? O retrato do brasileiro. Então, enquanto a gente tem uma sociedade que é assim, que foi abdicada do processo educacional mais simplório, tá? Claro que aí a gente tem uma série de coisas, né? Primeiro,
Crise de identidade. O brasileiro tem complexo de vira-lata. Acho que tudo que é brasileiro é ruim. Tudo que é nacional é ruim. 2. A identidade nacional sempre foi vinculada ao samba e futebol. É o Casagrande Senzala, gente. A gente sempre vai achar que tem ricos e pobres. Né? E esse processo educacional não anda, né? Agora, por favor, muito obrigado, dá licença, de nada. Isso aí saiu do vocabulário da criançada. Saiu. E aí a gente quer que o nosso povo saiba eleger presidente, eleger governador, que o nosso povo tenha civismo, que quando fala, ó, não sai de casa, tu acha que o povo não vai sair de casa? Ontem mesmo meu vizinho aqui, ó, fez uma festa, devia ter umas 60 pessoas na festa. Olha, entende? Aí, meu filho... Você viu o caso da médica, cara? Caramba. Da médica aqui do Grajaú. O caso da médica aqui do Grajaú, caramba. Triste. Pois é. Né? Então, meu caro, tu pode botar o regime do céu. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Já contei isso para vocês. Tem um sociólogo que analisa isso muito bem, falando por que, de certa maneira, olha só que interessante, por que, de certa maneira, o comunismo foi tão triunfante na China? Vocês lembram que eu falei isso para vocês? Por que o regime comunista, socialista chinês, por que a Revolução Chinesa deu tanto certo? Claro, Fafá, tem aquela questão que você botou, a maneira que os chineses viviam, a revolução, aquela coisa toda. Mas ele faz uma análise muito interessante que é por conta do confucionismo. E ele vai fazendo entrevista com adolescente. E aí... Ele é baseado no campesinato, né? Não é no proletariado, né? Sim, exatamente. E aí o que acontece? Agora, sinceramente, o meu entender é que o comunismo não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não, mas, por exemplo... Estou falando a essência do comunismo, tá? Sim, que é a ausência do Estado. Sim. Não, lá é o contrário, né? Não, o comunismo é o Estado forte, a ausência do Estado é o liberalismo. Desculpe, peraí. O que acontece? Se você pegar na China, o Estado é fortíssimo, mas tem um liberalismo econômico. Agora, se você pegar o chinês, né? Por exemplo, na Olimpíada teve toque de recolher. Alguém se revoltou? Não. Por quê? Porque é da natureza do chinês. Isso é muito antes da Revolução Chinesa. Então, por que eu estou fazendo essa volta grande, né? Para a gente tentar, ao longo do caminho, não é para você fazer uma história assim, não, gente. Isso aqui é uma aula de introdução aos estudos históricos. Você vai tendo até 300 disciplinas que você vai ver isso. É perceber que, quando a história se aproxima, quando o professor de história se aproxima das utopias, ele deixa de fazer ciência. Entende? Quando eu me aproximo de uma utopia capitalista, que o capitalismo vai gerar a meritocracia, que o capitalismo vai tornar todas as pessoas ricas, e eu ensino isso em sala de aula, eu estou me aproximando de uma utopia liberal. E aí eu me afasto do quê? Da ciência. E aí eu sou um professor? Ou eu sou um militante partidário? Ao contrário. Quando eu faço uma análise do materialismo histórico, mostrando o que é o materialismo histórico, só que aquilo vira uma motivação partidária, e eu sou filiado a partido, e o partido me financia para estudar, eu me afasto da ciência. E aí o que é ciência? Ciência é eu perceber... Já leio mal. Ciência é eu perceber que eu tenho dados, eu tenho prognósticos, e que os modelos, às vezes, funcionam aqui e não funcionam lá. Mandei aí para você, pelo menos era esse conceito que eu tinha, pode ser que esteja errado. Comunismo puro.
Depois eu vou ler. Tá. O que acontece? Quando você cria modelos universais, é muito complicado, né? Quando você fala, o capitalismo vai dar certo no mundo inteiro. Não é assim. Por exemplo, você pega... Não sei se vocês tiveram curiosidade de olhar a série que eu falei sobre os trens. Alguém teve a curiosidade de olhar? Na History Channel? Sobre como os trens construíram o mundo moderno, aquela coisa. Todo mundo moderno não, o mundo contemporâneo, né? Não, Mauro. É o contrário, cara. Tá? O Estado, o comunismo puro, no sentido marxista, refere-se a uma sociedade sem classes, sociedade regulada, sem Estado, livre de qualquer tipo de opressão. Sim, mas o que acontece? Quem é que vai regular isso? É um aparato estatal. É um aparato estatal que vai regular. Isso daí eu tirei da Wikipédia, tá, cara? Quando chegar ao nível tal, pelo entendimento, é que você não tem, no puro, você não tem mais a necessidade do Estado. O entendimento é esse. Sim, mas não tem como, porque, por exemplo, se você pegar... Não tem como. Por isso que eu te disse, em nenhum lugar do mundo alcançou o comunismo puro. É isso que eu estou te falando. Por exemplo, você pode ter países socialistas. A Rússia, ela é um socialismo, mas mesmo assim ainda deu problema lá. A China tentou isso. Agora, esse comunismo puro, nenhum lugar do planeta, no meu entender, deu certo. Não existe. Como o capitalismo puro e simples, né? A meritocracia, o livre mercado, né? Também não deu, porque tem que ter uma justa medida entre o posicionamento do Estado e o posicionamento da iniciativa privada. Tá? É complexo. Não é numa aula de introdução que a gente vai dar conta de explicar todas as coisas. Mas, sem dúvida nenhuma, é pano para manga. O que acontece é o seguinte: quando o professor se apaixona por uma das ideologias e transforma as suas aulas em modelos para pregar os seus dogmas políticos, rasga a apologia da história. Tá? Rasga. Tá? A escola dos análises tentou fazer isso, mas depois foi criando também utopias, entende? Também foi criando utopias. Você pega a ciência social, a história. Beleza, vamos trazer a história para as ciências sociais. Mas foi criando também processos utópicos. Falam, não, olha só. A única maneira de analisar o processo social é através de ciências humanas. Cara, não é isso. Entende? Não tem um modelo. Justamente por quê? Porque é ciência, pô. Não pode ter um modelo. Não é química, física e biologia, como fala lá o Fustel de Quimanger. Se você colocar uma aspirina, né? Você já viu bula de remédio? Bula de remédio vai estar assim, olha, esse remédio foi testado tantas milhões de vezes. Dessas milhões de vezes, tantas milhões de pessoas tiveram essa reação. Tantas milhões essa reação e menos tantas reações. Se você tiver essa reação, então é o quê? É a amostragem, porra. Então percebe como tá até historiografia aqui, vocês nem me falaram, né? É que no anterior estava correto. Historiografia, isso. Entende? É a amostragem. Assim também é a ciência humana, pô. É a amostragem. Você não pode criar um modelo utópico e aplicar. Por exemplo, eu estava falando do trem, né? Por exemplo, por que a democracia, até hoje, na África, ainda é um pouco de tabu? Porque a Europa, depois que usurpou a África de todas as formas, não, agora vamos trabalhar para que eles sejam democracia
e a gente possa continuar expoliando eles através do comércio. É isso. Basicamente é isso. Tá? Por quê? Porque eles vivem, sempre viveram, numa sociedade tribal. Qual que é o modelo? Também a Arábia, os povos arábicos, claro, tem a primavera árabe, uma série de coisas, mas a gente tem sociedades milenares que viveram através de um processo de califato, tá? De juízes, de reis sacerdotes, são as ayatolás. Então, quando a gente pega uma utopia, seja liberal capitalista, seja socialista, e quer pegar aquele formatadinho e colocar, não funciona. Não é uma peça que você compra e coloca e a parafusa e está pronto. Entende? Fazer ciência, gente, é, de certa forma, se afastar das utopias. Quando você cria utopias, e aí seja ela partidária ou religiosa, você se afasta do método científico. Mesmo na religião, que é algo que eu falo quase toda aula. Existe na religião a hermenêutica. O que é hermenêutica? É a análise sistemática e científica dos textos, pô. Mesmo na disciplina como teologia, como filosofia, que são extremamente especulativas, chega mais próximo da ciência. Ah, Bruno, mas que problema tem eu ser um professor liberal capitalista e ser filiado ao partido X e ter minha militância partidária? Problema nenhum. Desde que você seja honesto em sala de aula. Entende? Seria a mesma coisa, gente, eu, como cristão católico, chegar em sala de aula para vocês dando aula de história, história e cultura cristã, desmerecer todo e qualquer credo ou toda e qualquer denominação religiosa que não seja a Igreja Católica. Olha, entende isso? Mesmo eu sendo católico, mesmo eu sendo alguém que participa numa nomenclatura um pouco mais progressista, um militante, eu não tenho direito de chegar numa sala de aula e desmerecer qualquer outra vertente religiosa seja diferente da minha. E muitas vezes, veementemente, nós temos em sala de aula professores que utilizam a sala de aula para criar massa de manobra, utilizando historiografias ou liberal capitalista ou socialista comunista. Façam ciência. E aí, eu vou repetir. Pô, Bruno, você não gosta de nada do Marx? Acabei de falar que eu gosto do materialismo histórico. Tem aula, gente, que só tem como dar utilizando o materialismo histórico. Não tem como. Vai falar de Revolução Industrial. Vai falar de quê? Da indumentária da classe trabalhadora? Tá de sacanagem, né? Vai falar da alimentação da classe trabalhadora? Tá de sacanagem, né? Ontem mesmo eu comecei a ver uma série, né? Que é do mesmo cara que fez a Dalton Web, não sei se vocês já viram, Dalton Web, né? Não sei se vocês já viram, tá? Como é que é a Dalton Web? Dalton é um castelo, tá? E tem os nobres, ficam na parte de cima do castelo, e os serviçais ficam na parte de baixo. Só que são vidas humanas. E essas vidas se entrelaçam. E aí você percebe que os problemas dos nobres são os problemas da classe trabalhadora. A diferença é que eles têm recursos e a classe trabalhadora não. E ele faz uma análise do microcosmos, tá? Dentro daquele lugar. É uma análise social no microcosmos. Esse mesmo cara que fez a série Dalton Web lançou uma agora chamado English alguma coisa.
É sobre futebol, tá? English Team, alguma coisa assim. E a mesma coisa. São os times, segunda Revolução Industrial, contexto do marxismo, tá? São os times das fábricas inglesas jogando com os times dos nobres. E aí os nobres fazendo de tudo para os caras perderem. E reduzindo salário, e cortando salário, as primeiras greves. É muito interessante. Por quê? Você pega um recorte e analisa o processo social. Essas séries são muito... Dalton Web vale muito a pena. Muito a pena. Porque é um recorte pequeno do que está acontecendo na sociedade. O Dalton Web é contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Uma Inglaterra ainda vivendo a sombra da era vitoriana, tá? Mas tendo que se abrir ao mundo moderno, tá? E depois eu vou pesquisar, tem na Netflix. Essa é um pouco diferente. Essa já o contexto do século XIX, início da segunda Revolução Industrial, eletricidade. E aí, o que ele vai fazer para analisar essa sociedade em ebulição? O futebol. Tá? É bem interessante, vale muito a pena. Tá? Já falei um pouco da escola dos análises, ciências sociais, né? E tem a terceira geração das escolas dos análises. Você pega a primeira geração, tá? De um jeito. A segunda já é de um jeito, né? A nova escola, principalmente com Jacques Legoff, vai querer fazer uma história total, tá? O que seria uma história total? Não é a história da luta de classe, não é a história das ciências sociais, é uma história que consegue englobar tudo isso. Porque eu não posso, minha gente, hipertrofiar a análise historiográfica. Eu não posso mastigar com um dente só, pô. Entende? Eu não posso fazer uma análise só materialista histórica, ou só das ciências sociais, ou só mesmo de um positivismo. Eu tenho que mesclar as análises historiográficas. Por exemplo, não, eu sou da escola nova, eu sou, de certa maneira, alguém que vai analisar as ciências sociais, então eu não vou jamais fazer uma linha do tempo para o aluno, porque isso é uma maneira opressiva do positivismo de fazer os grandes vultos históricos e elevar os grandes acontecimentos. Cara, como é que você vai dar aula para o sexto ano e vai fazer uma linha histórica? Como é que você não vai elencar personagens e datas? Tem que fazer isso sim. Claro, no ensino médio não precisa tanto. No ensino fundamental, lá para o 8º ano, você faz menos. Agora, na educação infantil, no ensino fundamental, tem que fazer. Entende? O que eu estou dizendo para você? O objetivo é passar a história. É enamorar aquele aluno pela história. Gente, nós somos diferentes. Nós somos 17 pessoas aqui completamente diferentes. Por quê? Não diferentes entre si, mas diferentes das pessoas que não estão nessa aula de certa feita, ou que não estudam história. Gente, a quantidade de pessoas que você conhece que detestam história. Gente, como é que detesta história? Como é que pode? E eu, às vezes, me apresento para alguém, eu sou professor de história. Aí a pessoa fala assim, nossa, a disciplina que eu mais detestava. E aí, por quê? Se a gente for... eu sempre faço isso nos primeiros dias de aula, né? Se a gente for tentar fazer um levantamento aqui, o que te fez ir para a escola, o que te fez vir para a faculdade fazer história, com certeza na cerne tem um professor. De repente, esse professor era um militante partidário, você ficou apaixonado pela ideologia dele. É possível? É. De repente, esse professor, apesar de ser um professor extremamente apaixonado pela ideologia dele, ensinava história. Isso foi o meu caso. Eu tive um professor que ia com a camisa do Tchê, só que dava aula de ciência, pô. Tá? Dava aula de história e ciência.
Claro, quando a gente perguntava alguma coisa para ele, ele, né, dava a opinião dele, como vocês perguntam para mim. Né? Mas ele analisando historicamente, meu Deus, um gênio. Por quê? Ele se despia ali, não da camisa do Che Guevara, mas se despia ali do seu foro íntimo. Não que tem que se despir totalmente do seu foro íntimo, gente. Isso não existe, pô. Não existe. Quem está falando para vocês é o Bruno. E o Bruno tem uma história por trás do Bruno. Até colocar o Bruno nessa cadeira, nessa hora, agora. Então é impossível eu me despir daquilo que eu sou. Mas eu posso, de certa feita, não colocar apenas as minhas ideias ou as minhas preferências de ideias. Não ensine apenas as suas preferências de ideias. Por que muitas vezes o professor ensina apenas as suas preferências de ideias? Porque não estuda outras. É a mesma coisa a cozinheira. Você fala para a cozinheira e fala assim: qual o prato que você mais gosta de fazer? Ah, eu gosto de fazer esse aqui. Por quê? Porque talvez seja o prato que ela melhor sabe fazer. Você já viu alguém fazendo uma comida boa sem comer a comida? Eu já. Eu já. Sorte. Ah, olha. Cozinheiro bom. Esse é o padrão básico do cozinheiro. Cozinheiro. Não. Bom é prato de cozinheiro. A pessoa provava. Por exemplo, a minha tia. Minha tia fazia um bacalhau, gente, que não era sacanagem, não. Até, ó. Ela provava o bacalhau. Mas chegava na hora de comer, ela fazia outra coisa. Por quê? Não gosto de bacalhau. Olha. Não gosto de bacalhau. Você pode dar uma aula sensacional sobre o capitalismo triunfante na Inglaterra e não ser capitalista. Entende? Percebe, gente, que você não precisa ter um lado. Claro, gente, nas universidades sempre se veiculou quem é de esquerda é intelectual. Quem não é de esquerda não é nem gente, né? É assim? É um pouco, né? Uma vez a pessoa falou assim: Bruno, como é que pode você ser uma pessoa tão intelectual não ser um militante de esquerda? É assim. É um pouco assim. Tá? Ah, isso está melhorando? Não, está cada dia pior. Tá? Esses dias uma amiga minha que é muito militante fez uma crítica lá ao pessoal do bairro dela. Aí eu falei assim, pô, estranho você falar isso. Ela, Bruno, tem discursos que só colam na universidade. Na vida real, outra coisa. Então, principalmente no Brasil, década de 60, 70, 80, você não ser de esquerda, você era out, você estava fora. Entende? Ou como você não vai ser de esquerda? Então, se criou quase que um estigma, né? Do professor de humanas, né? Se o professor de humanas não for de esquerda, ele não é um bom professor. Entende? É complicado. Eu vivi uma vez na faculdade, logo no início, né? Aí o aluno fez um elogio lá na minha aula. Falou, pô, Bruno, tu é muito dinâmica, aquela coisa toda. Gostei muito da aula. Falei, pô, muito obrigado. E eu fiquei mais impressionado que você não é de esquerda. Como se fosse um selo, né? Ó, professor de esquerda é bom, professor que não é de esquerda não é bom. E outra coisa, né? Não ser de esquerda, automaticamente você é de direita capitalista, né? Você automaticamente se torna um burguês fascista por não ser de esquerda. É uma outra inverdade, tá? Então, o recado é o seguinte: façam ciência. Já falei isso para vocês em outras aulas, está escrito errado, de novo. Positivismo de Augusto Conte, tá? Lei dos 3 estágios, história factual, história positivista, linhas historiográficas, né? Ciência como aqui, ciências sociais mais história, métodos pluridisciplinares. Isso eu falei muito para vocês quando a gente entrou em ciências auxiliares, tá? Fazer história de uma maneira multi, plus e transdisciplinar.
Tá? A gente tem vários livros sobre isso. Tá? Tem o José da Assunção Barros, que é nosso amigo aqui da faculdade, está sempre aqui com a gente, que vai falar um pouco isso. Tá? O método pluridisciplinar. O que é isso? É você agregar nas suas análises outras ciências. Entende? Percebe, gente, que não se pode fazer um método pluridisciplinar se você é apaixonado ideologicamente por uma coisa. Porque se você é apaixonado, se a tua análise historiográfica é utópica, você não vai permitir que nenhuma ciência entre. Quer ver, gente, um problema nas ciências sociais? Análise de dados. Eu tenho um amigo que fez um doutorado agora, vai ser professor de vocês, professor Sérgio Cunha, e ele foi eleito para representar o FRJ no prêmio CAPES, de tese de doutorado. Só que ele faz uma análise da educação de uma maneira quantitativa. Vai analisar a educação com número. O que os pedagogos fizeram? Enlouqueceram. Por quê? Porque a educação, o educando, não é número, ele é uma pessoa. Olha, mas não é isso. Eu estou utilizando um método pluridisciplinar para tentar analisar um processo, tá? E as linhas historiográficas dentro da escola dos análises, né? Por exemplo, quando você estuda história antropológica, história das mentalidades, história do imaginário, história social, história cultural, história antropológica, e aí a gente vai meio que dividindo o processo historiográfico. Tá? História política, história econômica, história demográfica, história da mentalidade, história do imaginário. Como que usa as ciências biológicas para recortar a epistemologia, para fazer recortes epistemológicos. É impossível o cara estudar todas as coisas. Não. História do campo de observação, história local, história oral, história quantitativa, história serial, história imediata, história regional. São contribuições que não se tinha nem no positivismo, nem no materialismo histórico. Tá? Aí, se a gente avançar, domínios e ambientes da história. História da sexualidade, história da arte, história das ideias, história do direito, das religiões, das representações. E aí, sucessivamente. É um universo de campo de análise. E quanto mais recortado, mais científico é. Fujam das generalidades. Fujam de definições pétreas. Fujam disso. Desconfiem. Isso não é ciência. Quando eu falo o capitalismo o socialismo fujam dessas definições. Isso não é ciência. Isso é púlpito religioso. É púlpito utópico. Cientista olha tudo, de todos os lados, utilizando todos os prismas. E não fala só aquilo que é da sua preferência. Quantas vezes, gente, quantas vezes eu vou para a sala de aula e falo assim, tem que dar aula de história americana. Fala das colônias do Norte, do Sul, da Guerra de Secessão, que coisa chata. Eu já saí de sala de aula e falei, pô, Bruno, melhor aula que eu tive aula de Revolução Americana. E eu, dentro de mim, eu detesto isso. Não é que eu sou um professor top, eu sou um professor mediano, médio, medíocre. Um leitor médio, um leitor monoglota. Mas não custa nada o esforço. Bruno, eu não consigo. Eu sou um cara mais conservador e eu não consigo ler o materialismo histórico. Tá bom, beleza. Você vai transformar a sua aula num púlpito e vai se prestar o tempo inteiro a falar que o comunista come criancinha. Vai ser assim, tá?
Bruno, eu sou um cara mais para a esquerda, eu sou da militância partidária, participo da UNE e eu não consigo ler nada liberal. Eu já tentei ler Keynes, eu já tentei ler Popper, eu já tentei ler Adam Smith, eu não consigo. Parabéns. Você vai entrar em sala de aula e vai só falar que o capitalismo é o grande mal da humanidade. Cossem-se. Cossem-se. Qual que é a chave de sucesso? Leia aquilo que você não suporta. Porque lendo aquilo que você não suporta, você vai dar a possibilidade do seu aluno escolher. E nem sempre o aluno vai escolher o que você adora. De repente, ele vai escolher o que você não suporta. E você foi honesto o suficiente para mostrar o que você gosta do seu foro íntimo e o que você não gosta. Honestidade intelectual. A ciência não decepciona.